que aconteceria se todas as abelhas morressem? Dizem que o mundo acabaria em fogo e outros dizem que acabaria em gelo. Você já se perguntou como o mundo terminaria? Bem, a teoria de Albert Einstein citou: se as abelhas desaparecessem da face da Terra, o homem teria apenas 4 anos para viver. Assustador, certo? Mas é verdade. Mas por que as abelhas são importantes? E o que pode acontecer se todas as abelhas morrerem? É o nosso fim? Curioso demais? Nós temos as respostas. Os seres humanos ficam confusos sobre as abelhas. Elas podem fazer algo tão doce quanto o mel, mas também podem dar uma picada dolorosa. Então, por que elas são tão importantes e o que aconteceria se todas as abelhas morressem? Bem, além da cera e do mel, perderíamos muito mais do que isso. Existem mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. Elas são o grupo mais importante de insetos polinizadores e é assim que elas trabalham. Uma abelha visita uma flor para coletar néctar. O pólen da flor adere ao seu corpo e ela carrega o pólen para outra flor. Parte do pólen vai para as partes reprodutivas dessa flor e o processo de polinização é concluído. Muitas abelhas coevoluíram com essas flores e sim, elas são uma parte fundamental do seu ciclo de vida. Essas plantas provavelmente seriam extintas sem o processo de polinização realizado pelas abelhas. Por exemplo, mirtilos e cerejas dependem das abelhas em cerca de 90% de sua polinização. Esse mecanismo simples é responsável pela produção de 70% de sementes, frutas, vegetais e nozes que consumimos diariamente. Mas não só as plantas dependem das abelhas, animais também. Eles precisam das abelhas para se alimentar. Caso as abelhas desaparecessem, muitas espécies de animais sumiriam. As abelhas são responsáveis pela produção de muitas sementes, nozes, bagas e frutas, que são fonte de alimento para a maioria dos animais. Essas mudanças teriam um efeito cascata em nosso ecossistema e impactariam muito nos seres humanos. Um mundo sem abelhas significaria ter que lutar para sustentar a população humana global de 7,8 bilhões. 1 em cada 3 refeições que comemos depende das abelhas. Alimentos que achamos estarem facilmente disponíveis sofrerão uma queda na produção e os supermercados teriam metade da quantidade de frutas e legumes. Desde as mais básicas, como amêndoas, maçãs, brócolis, morangos, pepinos e até algodão, até as sementes de alfafa polinizadas pelas abelhas, usadas na ração de vacas, tudo desapareceria. Imagine que essa quebra na cadeia alimentar possa realmente mudar nosso modo de vida. Para simplificar, como Einstein disse, não há mais abelhas, plantas, animais e não há homem. Assustador, não é? E o mais espantoso é que estamos perdendo abelhas a um ritmo alarmante. Cientistas e apicultores gerenciam colmeias de abelhas e tentam impedir as pessoas de matá-las. A preocupação em proteger as abelhas nunca foi tão alta. Muitas colônias de abelhas estão enfrentando um fenômeno chamado transtorno do colapso das colônias, que significa a morte repentina de uma colônia de abelhas deixando para trás poucas abelhas saudáveis para sustentar a colmeia. Um grande número de abelhas morrem todos os anos e os cientistas acreditam que os humanos devam ser responsabilizados por isso. Excesso de pesticidas, mudanças climáticas, práticas precárias de apicultura e perda de habitat. Todos têm um efeito adverso na população de abelhas. Então, como podemos ajudar? Educando a nós mesmos e a nossa próxima geração sobre as abelhas. Elas não são perigosas. Se alimentam de uma flor e não atacam os humanos até que se sintam ameaçadas. Com o melhor entendimento, aprenderemos a respeitá-las melhor. Vamos cultivar plantas amigas das abelhas. Elas precisam de muitas para sustentar suas colmeias. Também vamos evitar pesticidas e proteger enxames. Caso encontre um, ligue para os apicultores locais. Adote uma colmeia se puder e espalhe a conscientização. Sabemos que as ferroadas podem doer, mas a humanidade realmente precisa desses amigos voadores. Então faça o que puder, mostre à natureza um pouco de amor e a natureza o amará de volta. Responsabilidade, bondade e felicidade de abelha. Continue assistindo Curioso Demais. Descubra mais, saiba mais.